Bom, senta aí que a conversa vai ser sobre uma coisa que tá mexendo com todo mundo e eu vou dar minha opinião sincera sobre tudo isso que você já deve ter visto no seu feed, né? O Rio de Janeiro, a famosa cidade maravilhosa que está acontecendo a mega operação policial e os números, né, são absurdos. E eu sei que tem muita confusão rolando, muita opinião quente, né, a flor da pele, só que tem uma verdade que ninguém quer aceitar, que no decorrer do vídeo eu vou falar sobre tudo isso, que não só acontece no Rio de Janeiro, mas em todas as capitais, né? Que querendo ou não, existe um sistema por detrás disso, que todo mundo camufla, mas a verdade é que ele sempre tem uma mão por detrás disso. Então vamos fazer o seguinte aqui. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Também para engajar o vídeo, deixe qualquer comentário aqui, 2 comentários, um qualquer um aí e o outro a respeito do vídeo, que não é lugar de esquerdista, nem de direita ou de centro, não. É lugar que a gente vai entender o que está acontecendo, né, na nossa realidade brasileira. Porque, mano, o que rolou no Rio de Janeiro nessa terça-feira passada não é coisa pequena não, é algo histórico e não no bom sentido. Então pega um café e vambora. Bom, deixa eu começar com os números aqui, porque os números não mentem. Na última terça-feira, dia 28 de outubro de 2025, o governo do estado do Rio de Janeiro deflagrou o que eles chamaram de operação de contenção. E qual seria esse objetivo oficial deles? É combater a expansão territorial do comando, né? Não vou falar aqui, mas vocês sabem muito bem. Nos complexos da Penha e do Alemão, ali na zona norte do Rio. E foram mobilizados 2.500 agentes, tanto policial civil, militar, BOP e o CORE e promotores do Ministério Público. E detalhe, essa foi a maior operação em 15 anos no estado. E o resultado você já sabe, pelo menos mais de 64 pessoas de arrasta para cima no primeiro balanço oficial. E entre elas, que Deus conforte o coração das famílias, 4 policiais, 2 da Polícia Civil e 2 do BOP. E outras 60 foram classificadas como suspeitos, né, entre aspas, pelas autoridades, e que Deus também conforte as famílias dessas pessoas inocentes. Mas o que me incomoda como brasileiro, né, e como você brasileiro, é que se quisesse realmente acabar com o domínio do tráfico, né, nas favelas, como no Rio de Janeiro, que está acontecendo, ela sim acabaria, simples assim. Não é falta de capacidade, é falta de vontade pública. Porque pensa assim comigo, como é que fuzis entram no país? Como é que granadas entram? E se vocês verem notícias a respeito, os caras tinham até drone que estavam jogando granada em cima dos policiais. Estavam sabendo onde que estavam através de drones. Aí eu te pergunto, como é que drones militares, que se você parar para pesquisar um pouco, você vai ver que não são baratinhos, chegam na mão do traficante? Tudo isso passa pela fronteira, pelos portos, pela fiscalização, e você acha que ninguém vê, ninguém sabe. Não tem alguma coisa por detrás disso, né? E a realidade aqui no Brasil, né, que notícias internacionais, que até eu acho que, se não me engano, o presidente Trump falou que as facções aqui no Brasil são considerados grupos, né, terroristas, você sabe o quê? E a gente sabe que tudo isso é porque o Estado permite, né? Teve até um caso do governador Cláudio Castro, que ele reclamou que ele pediu 3 vezes apoio federal, né, com blindados e foi negado. Mas, ao mesmo tempo, quando o governo federal tenta propor ações integradas, o discurso é que está intrometendo em assuntos do Estado. Então, para vocês verem que eles sempre jogam uma desculpa para alguém. Ah, eu pedi apoio para o governo federal e eles negaram, mas aí quando o governo federal quer, entre aspas, né, intervir, o governador do estado do Rio de Janeiro fala que não. Não precisa porque você está se intrometendo em assuntos de outro estado. Então, para vocês verem que e essa jogada de manipulação acontece e sempre vai acontecer, infelizmente, se não tomar nenhuma atitude. Olha o que aconteceu, por exemplo, né, quando quiseram acabar com a Cracolândia aqui em São Paulo. Décadas aquilo ficou sempre naquele lugar. Todo mundo sabia onde era, todo mundo sabia o que acontecia lá, todo mundo via o que acontecia. Todo o governo, vocês estão cansados de saber que prometia acabar e nunca acabava. Aí realmente quando quiseram, né, levou quanto tempo? Cara, meses, né? Não acabou completamente, né? Longe disso, mas desmontou aquele esquema que ficou décadas naquele lugar. E por que o Rio de Janeiro não é assim, né? A famosa cidade maravilhosa. Por que não pode ter uma força-tarefa real? E vão ver no todos os níveis de governo, o judiciário, executivo, legislativo, sociedade civil e falar, bom, vamos acabar com isso, acabou. A partir de hoje, esses territórios voltam a ser do Estado e não de facções. Cara, porque a gente sabe aqui, é que nem aquele filme da Tropa de Elite, né? Porque sempre tem alguém ganhando com isso, cara. Empresas de segurança, que vocês sabem muito bem, seguradora de carro, político que usa discurso de segurança,
banco que financia isso tudo. Eu não estou citando nomes, mas a gente sabe o que acontece. Que nem eu citei pra vocês anteriormente no filme Tropa de Elite. Tudo, se vocês pararem um pouco pra pensar longe de ideologias de esquerda, direita, partido, isso e aquilo, você vai ver que sempre alguém tá levando vantagem nisso, né? E você vai ver que sempre aquela pessoa, aquela empresa que você menos imagina, né? É como fosse uma espécie de engrenagem. E operações como essa que está acontecendo, né, no Rio de Janeiro, por mais que pareça combate, né, entre aspas, real, na verdade só está alimentando o sistema. E aqui eu quero que você abra o olho, porque depois dessas operações como essas, vem aquela batalha narrativa, né? De um lado tem gente falando, bandido bom é bandido, né? Sabe o quê? Parabéns pra polícia, heróis. De outro fala em Genô, você sabe o quê? Que foi maçar. E polícia, né? A, Sá termina com A. E isso acontece porque nenhum dos dois está olhando a raiz do problema, né? E é que nesses policiais que infelizmente morreram no serviço. Eles infelizmente foram uma engrenagem nesse sistema, né? Eles estavam exercendo a sua função, a sua profissão. Porém, aqueles que estão lá no topo já sabem o que vai acontecer com eles. Tudo isso, vocês sabem muito bem, que é uma cortina de fumaça para o que realmente é o problema real que acontece, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, né, em todos os estados. E as pessoas que mais sofrem, vocês sabem muito bem, que é o cidadão comum, o cidadão de bem. Eu vi um vídeo de uma lanchonete que as pessoas estavam, né, trabalhando normal, aí começou, né, o tiroteio. E, mano, é só rajadada, só rajadada. Aí as pessoas deitaram no chão, aí começaram a gravar, e, mano, só tiro isso, aquilo. Aí você pensa, aí você vê nas estatísticas, né, que foram isso e aquilo, e consequentemente, mano, vai ter cidadão de bem, vai ter cidadão comum, porque só perguntar pra qualquer pessoa que mora lá no Rio de Janeiro se ela queria que acontecesse isso, essas operações, ou que vocês sabem muito bem que acontece lá em questões de as pessoas só querem paz, né? As pessoas só querem viver as suas vidas normais. Tanto é que, na minha opinião, que essas operações, quando acontecem, ao meu ver, né, o político, né, que promete mão dura contra o crime e faz essas operações espetaculosas, né, consegue voto da população, consegue apoio, isso, aquilo. Às vezes, né, o empresário de segurança privada começa a vender mais de uma hora para outra, a seguradora aumenta o prêmio e lucra mais. E enquanto isso, acontece tragédias. Policiais, moradores de favela que tá no lugar errado na hora errada. Aí uma operação gigantesca como essa, que mobilizou 2.500 agentes, mandados, apreensões, pessoas que morreram, que alguns vão dizer que só foi bandido, mas não foi, cara. Tem pessoas inocentes, tem pessoas comuns, pessoas trabalhadoras. E à primeira vista pode mudar as estruturas, só que momentaneamente, né? Mas o que garante que o Estado vai permanecer se impondo antes, durante e depois dessa ação que está acontecendo no Rio de Janeiro? Ou vai ser só mais um apagão de palha e voltar tudo ao normal, como já aconteceu várias vezes, que vocês sabem? Então o que parece, né, é que essas operações pareciam mais coisa, né, para apagar um incêndio que já era para ter solucionado faz tempo, se o Estado tivesse a competência e o peito de tomar atitude a respeito disso. E as pessoas precisam entender que tem muita coisa em jogo que a gente não vê. E o Estado nunca vai perder, cara. O Estado é o que menos perde, porque ele sempre está ali, de uma forma ou de outra, sabendo de tudo e manipulando tudo. Mas enfim, eu quero saber de você. O que você acha dessa operação que está acontecendo no Rio de Janeiro? Você acha mesmo que tem uma solução certa para tudo isso? Ou você acha que tem alguma coisa por detrás de tudo isso? E eu quero saber a sua opinião. E antes de sair do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.